Diz assim a palavra de Deus: havendo, pois, fome sobre a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então os 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal no Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer um desastre? Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. Oremos. Senhor Deus e Pai, fale conosco através de Tua palavra, ilumina nossa mente e nos permita adentrar pelas vias da palavra a revelação de quem Tu és. Mas não nos permita revelar o Senhor, ter o Senhor revelado diante de nós e ao mesmo tempo ignorarmos quem nós somos. Então, pelas vias da palavra, revela a Ti mesmo a nós e nós mesmos a nós mesmos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Havia fome na terra. A gente está retomando uma série que nessa última etapa responde a seguinte pergunta: como viemos parar no Egito? Moisés está escrevendo Gênesis para um povo que, ao ler a história da redenção, se pergunta: como fomos parar no Egito? Não é Canaã a terra da promessa? Não é Canaã a terra do Senhor? Não é Canaã para onde Deus mandou o seu povo ir? Por que Egito? Deixa eu colocar isso em outras categorias para você pensar. Você nunca se colocou em uma situação em que você mesmo, na situação, diz: onde eu fui parar? Não entendeu? Vou dar um outro exemplo para ficar mais claro. Sabe aquele momento que você estava com a chave corrida, aquela coisa toda, e aí você trancou com a chave dentro? E aí você se colocou numa situação complicada, porque tudo que você precisa para progredir no seu caminho está dentro dessa sala que você acabou de trancar com a chave dentro. Só que você está numa situação tão difícil que você se faz a pergunta: como fui parar aqui? Não entendeu ainda? Vou dar outro exemplo. Está lindo, maravilhoso, seu casamento, a coisa linda, tudo show, tudo tranquilo, passa os anos, parece que está tudo dando certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Pumba, acontece algo que você não espera, e você se coloca nessa situação, não é o outro. Você se coloca nessa situação, e você diz: como fui parar aqui? Não entendeu ainda? Imagina você que estava num grande empreendimento, queria construir algo grandioso,
um grande projeto de vida, e você está lá crescendo, progredindo, e de repente você se coloca dentro de uma situação que não tem mais saída, acaba tudo. Todos os esforços que você fez, toda a luta que você fez, todo o sofrimento que você passou para chegar até ali, você simplesmente perde por fração de segundos, e está num beco sem saída, e se pergunta: como fui parar aqui? Porque não faz sentido. Você tinha tudo em sua mão, você tinha um casamento maravilhoso, você tinha uma empresa maravilhosa, você fez o seu trajeto de carreira profissional, o plano era lindo, maravilhoso, estava tudo dando certo, você não precisava fazer nada, mas de repente você fez, e agora você está numa situação completamente destrutiva, desmoronou tudo, e você se pergunta: como fui parar aqui? Moisés escreve Gênesis inteiro para responder essa pergunta para o povo: como fomos parar aqui? Como recebendo o jardim de Deus, como recebendo as dádivas de Deus, como recebendo a paz de Deus, como recebendo o amor de Deus, como recebendo vida, a existência de Deus, como tendo tanta glória como tivemos no jardim, como fomos parar no Egito? Mas eu também acredito que, se você já se fez essa pergunta, em outras situações você também descobriu coisas maravilhosas. Por exemplo, em situações em que você se coloca em completa, vergonha e humilhação, porque foi uma estupidez. Você tinha tudo, mas perdeu por um vacilo e se colocou numa situação ruim, certo? É nessas situações que a gente também prova de outras coisas, como, por exemplo, a providência, usando nossa burrice, certo? Para não somente corrigir as besteiras que fazemos, mas nos transformar. Ontem eu encontrei com o reverendo Heber Campos, que está fazendo 50 anos de ordenação ao ministério, 50 anos servindo a Deus. Ele dizia o seguinte, não o filho, né? O filho vocês conhecem mais, é o pai, né? Ele dizia o seguinte: Deus tem um gosto por coisa que não presta, né? Porque imagina, observe, a providência de Deus não deixa escapar, não perde de vista nem a nossa burrice. Deus não deixa nem que a sua burrice, tá certo? Não tenha sentido. Ele não olha para a nossa burrice e diz assim: pô, mas tu é burro, de novo, a mesma coisa, o mesmo erro desde o Éden, porque é isso que a gente está fazendo, a gente está repetindo Adão, desde o jardim do Éden, xingando Adão por isso, porque é mais fácil xingar o Adão do que xingar quem nós somos, né? Deus está dizendo, de novo, a mesma coisa. Não, Deus não diz isso, Deus não faz isso. Deus pega a nossa burrice, transforma ela num jardim, dá sentido, dá significado, mas não sem antes transformar quem nós somos. Deus usa a nossa burrice para nos converter, meus irmãos. Deus usa nossa estupidez, nossa precipitação, nossa falta de prudência, nossa falta de atenção, nosso desequilíbrio, nossa emoção desestabilizada, usa os nossos erros, usa as nossas falhas para nos transformar. Mas alguém poderia dizer: mas Jonas, não tem outro caminho? Teria, se você não fosse burro. Mas o problema é que a gente é burro. O problema é que a gente sabe ensinar uma criança
o que ela deve fazer, mas a gente não enxerga a trave na nossa cara. Entende? É a gente, o problema está aqui, está desse lado de cá. Porque não é só da revelação de Deus que a gente precisa. Você não precisa apenas que Deus mostre Ele a você. Você precisa que ao Ele mostrar-se a você, você se veja. Enquanto você não se vê, enquanto você apenas vê Deus, você ainda não vai ser totalmente transformado. Por isso não adianta você contemplar a Deus e não descer para contemplar a sua treva e perceber o quanto você precisa de Deus nas mínimas coisas, porque nós não erramos nas grandes coisas apenas, nós erramos nas pequenas coisas, nós erramos em pequenos desvios, nós erramos em pequenos movimentos. Então, se de um lado Moisés escreve Gênesis para responder à pergunta: como viemos parar no Egito? Moisés também escreve Gênesis para que o povo, ao ler, saiba como a providência usa o nosso sofrimento, a nossa burrice, a nossa tolice, a nossa imprudência para transformar nossas vidas. O texto que nós escolhemos para ler hoje, ele é um texto que revela 3 perspectivas de uma mesma situação. Há fome na terra, mas nem todo mundo experimenta a mesma fome. Há sofrimento no mundo, todos os seres humanos sofrem, e todos os seres humanos cometem burrices. Mas como vivenciamos a burrice? Como vivenciamos o sofrimento? Isso é cada um na sua. Cada um vai experimentar o sofrimento e a burrice que lhe compete. Mas o que não acontece é você passar desta vida para outra. Não é sem ler livro não, é sem passar por sofrimento e burrice. E esse texto mostra como uma situação como a fome, difícil ver nisso um milagre, né? Porque o milagre, em geral, a gente acredita que é quando Deus pega, aparentemente, na nossa perspectiva, leis da natureza e quebra fazendo coisas contrárias a ela. Mas aqui não está acontecendo absolutamente nada em que Deus está quebrando forças da natureza. Simplesmente o que a gente vê é a fome. A fome. E como 3 pessoas vão lidar com ela. E cada uma delas, nas suas respectivas posições no mundo, experimentarão o mesmo sofrimento, mas de maneiras e de vivências distintas. Portanto, todos nós sofremos, portanto, todos nós cometemos burrices, cometemos erros, falhamos. Mas a sua falha é sua, a minha falha é minha, o seu sofrimento é seu, o meu sofrimento é meu. E é preciso que a gente tome posse do nosso sofrimento como da nossa burrice. Não entregue a sua burrice para ninguém, ela é sua. A pior coisa que você pode fazer com a sua burrice é dar ela de graça para alguém. Aí é você ser burro 2 vezes. Porque você, em vez de usar a burrice, que estava sendo usada por Deus agora para mudar você, agora você está entregando de bandeja a burrice que é para mudar você, para ajudar outra pessoa. Então não permita que a sua burrice seja usada de maneira a você não se aproveitar dela. Então Deus não deixa passar nem a nossa burrice sem redimir. Então observe, 3 pessoas que vão estar diante de burrices e de sofrimentos, que vão enfrentá-los. Cada um vai ter o mesmo sofrimento, o sofrimento é o mesmo para todos, todos estão enfrentando a fome, mas cada um vai sofrer a seu modo e vai errar a seu modo. O texto que nós acabamos de ler pode ser encarado sob essas 3 perspectivas, a partir de 3 leituras do sofrimento.
a leitura do esquecimento, a leitura da frustração e a leitura da culpa. 3 maneiras de você encarar o sofrimento e a burrice. Ou você encara pelo esquecimento, ou você encara pela frustração, ou você encara pela culpa. O esquecimento está nos versículos 56 e 57 do capítulo 41. A frustração nos 3 primeiros versículos do capítulo 42. E a culpa, os versículos 4 e 5 do capítulo 42. Então, 41, 56 e 57, o esquecimento. 42, do 1 ao 3, frustração. E 42, do 4 e 5, culpa. Vamos começar com a primeira perspectiva. A primeira perspectiva é a de José. A segunda, a dos 10 irmãos. A terceira, a de Jacó. Ou seja, a primeira perspectiva é a de José. A segunda, dos irmãos de José. A terceira, do pai de José. Comecemos com a primeira, versículos 56 e 57. Havendo, pois, fome sobre a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Então encontramos um José numa situação gloriosa, certo? José ele poderia fazer a seguinte pergunta: como vim parar aqui? Como fui parar no Egito? Se alguém pergunta como fui parar no Egito, toda a história que José iria te contar foi aquela história que nós ficamos debruçados sobre elas o tempo todo. Desde ter sido preterido pelos seus irmãos, vendido como escravo pelos seus irmãos, passar pelo que ele passou na casa da Patifona, passar pelo que ele passou na casa de Faraó, entende? Todos os sofrimentos que... Veja, não foi um dia, 2 dias, 3 dias. Ele passa 13 anos de sua vida numa completa humilhação. Se as contas estão certas, ele muito provavelmente é vendido com seus 16, 17 anos. E agora ele está com seus 36, 37 anos, a depender da situação ali. E ele já passou 20 anos, desde aquele sofrimento de ter sido lançado naquela vala. Entende? Só que agora, é um José que depois que passou por todo o sofrimento que ele passou, por tudo aquilo que ele passou, eu fico imaginando o José quando é lançado no primeiro buraco, né? Ele vai de buraco em buraco, né? O primeiro buraco que ele cai, fica imaginando, como eu fui parar aqui? É fácil dizer. Como é que ele foi parar ali? Aí alguém vem dizer assim: os irmãos pegaram e jogaram ele. Não, ele foi parar naquele buraco ali em Guarudo. Se você acompanhou as exposições até aqui, sabe que José era bom, era um menino bom, ele não tinha nada, ele realmente não estava fazendo nada errado. A única coisa que estava fazendo de errado é que tinha uma língua maior do que a boca, só isso. E é essa linguinha que Tiago diz que pode incendiar o mundo inteiro, foi que precipitou ele naquele buraquinho. Foi para lá que ele foi parar. Ele poderia se perguntar: meu Deus, como fui parar aqui? Mesma coisa quando ele está na casa do comandante. Como fui parar nessa situação, numa prisão? Claro que José agora está num outro contexto, depois de tanto sofrimento, depois de tantas dores. Você percebe um José no final, não fica falando nada assim não. Se as pessoas perguntam, ele fala, mas já não chega para contar os sonhos dele. A gente abre a história de José vendo José contando a torto e direito o sonho. A gente termina com José: se quer saber meu sonho, vamos negociar. Entende? É um José que vai ganhando prudência, vai tomando pancada, vai cometendo erros, mas vai mudando, transformando, e chega agora numa situação gloriosa. Tudo está dando certo. Ele passa 13 anos numa situação de ascensão e depois 7 anos de fartura, abundância.
Tudo está dando certo. O faraó viu que o cara sabe mesmo o que está falando. Em todos os lugares onde tinha espaço para colocar um celeiro, ele enfiou um celeiro e armazenou. Virou o tio Patinhas do Egito. Tinha tudo a seu dispor. Tinha tudo em suas mãos. Podia fazer o que quisesse. Tem poder. E quando veio a fome em toda a terra, e o Egito também sentiu essa fome, ele tinha como suprir as necessidades tanto do seu povo, como foi capaz de suprir a necessidade dos povos que estavam sofrendo por causa da fome na terra. Então, se você olha por esse prisma, como é que José está vendo a fome na terra? Cifrão, né? O que aconteceu com a fome na terra? Ninguém, olha, eu avisei, guarda aí, faz o negócio direito. Se você não fizer esse negócio direito, vai dar errado. Porque vai vir essa fome, acabou. Então a única coisa que ele fez foi obedecer à visão que Deus havia dado. E ao fazer o que fez, conseguiu atravessar aquele tempo de fome com fartura. Ele estava bem sucedido, tudo estava indo bem, quando nem todo mundo que estava enfrentando a mesma fome estava indo bem. Mas esse não é o ponto que eu queria chamar a sua atenção. Como é que vive uma pessoa que foi ferida no passado, cujo sofrimento atravessou de uma maneira tão truculenta, tão violenta como foi com José? Você acha que uma pessoa que sofre no passado, possui um trauma tão forte no passado, você acha que o fato de ela estar bem sucedida financeiramente, ela está resolvida? Você acha mesmo que se trata de uma pessoa resolvida? Você acha que a história de José deve acabar aqui? Você acha mesmo que tudo que Deus está fazendo com José, já que agora ele alcançou o ápice, agora os irmãos queriam mal para ele, e aquele mal que foi feito a ele agora se tornou um bem, e agora ele está glorioso, no momento em que todo mundo está sofrendo, inclusive sua família, ele está passando incólume, ele está passando sem ser ferido por esta fome. É um momento de glória. Poderíamos terminar a história de José aqui. Parece que não há mais nada a ser tratado em José, parece que nada mais precisa. Não precisa, por isso a história continua. Talvez a sua perspectiva do sofrimento hoje seja de alguém que sofreu muito no passado, mas que conseguiu dar a volta por cima, e que sabe que levou tempo para você se convencer que boa parte dos problemas que você enfrentou era da maneira como você vinha conduzindo sua vida. Você muda, você transforma, reconstrói sua vida, continua, bola para frente e pronto, virou a página. Você é hoje uma outra pessoa, está tudo indo bem. Veja a situação de José. Eu queria que você lembrasse de apenas 2 versículos. Os versículos 51 e 52. Observe o que a palavra de Deus diz. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho. Trabalho aqui tem a conotação de sofrimento, trabalho pelo sofrimento. Por isso que algumas traduções corretamente traduzem por sofrimento. Então observe: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Só o sofrimento? Não, me fez esquecer toda a casa de meu pai. Ou seja,
aquele momento de glória, aquelas bênçãos todas que foram derramadas sobre José, como José está lendo: Deus me fez esquecer todo o sofrimento, todas as dores que os meus irmãos me causaram. Deus me fez esquecer as dores e os sofrimentos. Deus me fez esquecer a casa do meu pai. Deus me fez esquecer daqueles que me ofenderam, daqueles que me maltrataram, daqueles que são a causa da minha dor e do trauma. E deu o nome do menino de Manassés. E o outro, versículo 52, ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José tinha clara convicção de que o Egito era a terra de sua aflição, foi a terra de sua dor, foi a terra da sua angústia, foi a terra do seu sofrimento, mas ele também tinha consciência que Deus o fez ser feliz na aflição, no sofrimento, na dor, nos traumas. Ou seja, José tinha consciência de que ele mudou, mas ele entendia que o esquecimento de tudo aquilo que ele tinha passado, de que esquecer a casa, de que portanto agora a vida dele tinha zerado. Ele acha que tudo está resolvido, ele acha que tudo está agora no lugar certinho. Eu quero me dirigir a todos vocês que aqui se encontram e que acham que tudo está no lugar certinho, que está tudo bonitinho, que você chegou até agora e está tudo arrumadinho, e que você não precisa de mais nenhum tratamento de Deus, porque agora você só precisa permanecer inteligente. Vocês não podem cometer burrice. Se fizer uma burrice aí vai dar ruim. Então, para você que até agora está tudo indo bem, e você olha e diz assim: puxa, Deus me deu tudo isso para que eu não me lembrasse mais do meu passado, e entendeu que tudo que Ele te deu até agora foi para resolver seu coração e sua vida. Eu queria dizer com todas as letras para você: nenhuma das bênçãos de Deus resolverão os traumas do seu coração. Nenhuma. Você acha mesmo que quando Jó perde os filhos e no final Deus vai lá e dá outros filhos para ele, todos os outros filhos ficam no lugar desses outros filhos perdidos? Como se nada tivesse acontecido? Deus volta no túnel do tempo e ao restaurar Jó, faz um grau zero? Não. Os filhos que Jó tem e que Deus dá para ele, não são meios pelos quais Deus está curando Jó. Mesmo que Deus não tivesse dado filhos a Jó, Jó já tinha sido curado pelo encontro com Deus. Foi o encontro com Deus que falou no meio das nuvens, que curou Jó. As bênçãos, a restituição, o que Deus faz depois com Jó, é da ordem das dádivas de Deus, é daquilo que Deus faz com o seu povo, mas jamais uma dádiva, uma bênção, o que Ele nos dá, jamais pode ser confundido com o trabalhar dEle em nossa vida. Ele vai trabalhar em nossas vidas o tempo todo, porque o tempo todo a gente desfigura a imagem de Cristo nas nossas ações, e Ele vai o tempo todo talhando o nosso rosto, até que o nosso rosto seja o rosto de Cristo. E essa tarefa não é fácil. Tem hora que a gente acha que já acabou, já está tudo certo. Não está certo. Deus ainda está trabalhando em você, e vai trabalhar em você até a morte. Vigia, essa é a palavra de Deus para aqueles que querem esquecer o passado, porque acreditam que não há uma solução para o passado. Vigia, porque Deus não vai deixar o seu passado, a sua dor, o seu sofrimento, sem uma resposta, sem um significado, sem um sentido. Você pode não entender o seu sofrimento na hora, você pode não entender o seu sofrimento no ano seguinte, mas isto não significa que você jamais entenderá o porquê dos seus sofrimentos. E é por isso que na hora em que a gente está bem,
A gente acha que aquelas dores do passado foram resolvidas, e elas ainda não foram. Para José, as coisas estão todas resolvidas. Ele ainda não sabe o que você sabe. Por isso que quando você está lendo o texto aqui, você diz assim: você é muito doido, você é tonto. Você não sabe o que vai acontecer na sequência. Tudo aquilo, você está dizendo que esqueceu a casa do pai. A casa do pai inteirinha vai aparecer na sua frente agora. Justamente nessa hora que você falou que Deus te fez esquecer a casa do pai. Segundo, a segunda perspectiva, ela não é a do esquecimento. Ela é a perspectiva da frustração. Ela é a perspectiva dos irmãos de José. Observe os versículos 1 a 3, começando pelo 1. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí, olhando uns para os outros? Imagine a cena. Imagine a cena, 10 homens. Para que 10 homens se reúnam e não vire ali uma quinta série, certo? Em fração de segundos, para que 10 homens reunidos, que se conhecem há décadas, possam ficar olhando um para o outro, em silêncio, sem fazer nenhuma gracinha, só olhando, é porque eles não estão enfrentando uma situação tão agradável assim. De um lado, um José que tinha tudo para dar errado, e agora está no Egito mandando em tudo, num tempo de glória, se deu bem, quando seus irmãos, que ao vendê-lo, achavam que se dariam bem, a gente viu que a história deles vai de mal a pior. Falta caráter, falta honestidade, falta lealdade, falta moral. Eles não têm ética, não têm moral. A gente viu do que eles são capazes de fazer. São perversos. E os 10 agora, depois de 20 anos, os marmanjões estão olhando um para a cara do outro, e agora vai fazer revisão de vida. Agora um vai olhar para o outro e vai dizer: como é que a gente foi parar aqui? Os caras são pastor de rebanho, e sem comida eles não conseguem alimentar nem sua casa, nem as ovelhas. Como o pasto está seco, a estiagem é forte nessa época, havia fome. Eles estão agora não só perdendo o rebanho, mas eles estão com a sua subsistência comprometida. Que impressionante, como vocês são incríveis. Imagina um olhando para o outro, um sabendo o que o outro fez no verão passado, um sabendo do crime do outro, todos eles sabendo de tudo o que fizeram. Eles estão olhando a fome na face da terra, eles estão olhando tudo à sua volta, mas o olhar deles é perdido. Perceba que Jacó nos descreve a vivência destes irmãos de José como uma vivência paralisada. Eles estão parados, olhando um para a cara do outro. A fome na terra, está pegando fogo no prédio, o Titanic está caindo, eles estão tocando violino. A coisa toda está acontecendo, o mundo todo está caindo. Eles estão olhando um para o outro. São pastores medíocres, são pastores que erraram, falharam. São pastores que tinham projetos, imaginavam projetos, eram ambiciosos, tentaram de todas as formas cumprir os seus objetivos, mas agora, diante da realidade do sofrimento, ficam paralisados. Essa perspectiva é a perspectiva de quando estamos enfrentando o sofrimento e a dor que não esperávamos, e nós não sabemos o que fazer. Esquecemos a chave do lado de dentro, e tudo o que eu precisava para continuar meu trabalho está lá dentro. E aí o que você vê? Um sujeito olhando e filosofando o porquê ele esqueceu a chave.
Por que eu fiz isso? Por que eu esqueci essa chave ali? Mas eu sou muito burro. Eu poderia ter colocado no bolso. Eu poderia ter feito isso. Poxa, a minha vida é sempre... Não sai do lugar. É parado. Não consegue fazer nada. Ele não sai do lugar. Ele não consegue reagir. Ele não consegue realizar. Está parado. Paralisado. Não consegue realizar absolutamente nada. Porque ele está tentando entender. Por que deu errado? Por que não deu certo? Por que nossos planos não funcionaram? Por que as coisas não estão indo bem? E a pessoa, quando fica nesse estado, é um estado, presta atenção, se você está nesse estado, é o estado mais difícil da vida de um crente, porque qualquer pessoa faz isso com você, qualquer pastor medíocre vai fazer isso aqui com você, ó, para cima, para baixo, para o lado, pode fazer e abusar de você, porque nessa hora você está tão paralisado, que se a pessoa disser, dá 3 pulinhos, né? E você vai ser próspero, você dá os 3 pulinhos, entende? O que mandarem você fazer, você faz, entendeu? Porque a paralisação é tão grande, que você já não consegue nem mais pensar, tudo que você tinha para pensar já acabou, você não sabe o que fazer. Olha como a coisa é clara, veja como acontece aqui. Vocês lembram o caráter desses meninos, você sabe do que eles são feitos, você viu as histórias dele. Olha o que acontece, chega o pai e diz assim, ouvi dizer que há cereais no Egito, vão até lá, comprem cereais para que vivamos e não morramos. Versículo 3 diz, então 10 dos irmãos de José foram, imagina, Jacó está olhando para eles dizendo assim, gente, tem cereal no Egito, se movam, vai para o Egito, porque senão a gente vai morrer. Não reagem, não oferecem uma arguição ao pai. Para quê, pai? O Egito é um lugar ruim, não. Se virem a gente vão nos matar. Para quê? Não tem reação nenhuma. É obediência cega. Estão simplesmente agora conduzidos, deu tudo tão errado, foi tudo tão por água abaixo, que não tem mais esperança. Isso é a frustração. A perspectiva da frustração é a perspectiva daquele que simplesmente acabou tudo, daqui não dá mais para fazer nada, acabou, não dá mais. Então o que for mandado fazer, você faz. O que o médico falou para você, faz. O que o fulano mandou fazer, faz. Eu nem gostava de coach, mas agora eu estou até ouvindo. Entende? É isso que vai acontecer. Você vai começar a relativizar as possibilidades de todos os caminhos. Se alguém disser, vai dar certo, já tentei de tudo, vamos lá. Você já não reage. Então temos a perspectiva de um vitorioso que esqueceu o passado e acha que está tudo resolvido. Temos a perspectiva de 10 marmanjos que fizeram um monte de besteira nos últimos 20 anos, achando que a conta não iria chegar, e a conta chegou. Agora a fome está na face da terra, eles não têm o que fazer, eles estão ali perdidos, não sabem, todos eles disputavam a liderança, todos eles botaram o moleque no buraco, porque não iam admitir que pudesse se curvar diante dele, simplesmente tentaram fazer ao seu modo, do seu jeito, deu tudo errado, estão paralisados, frustrados com a vida, e simplesmente agora, o que as pessoas disseram para eles vão fazer. Por fim, existe uma terceira perspectiva. Não tem só a perspectiva de José, da fome que veio na terra, não tem só a perspectiva de como eles apreendem o sofrimento da fome, no contexto em que a fome vem aos irmãos de José, mas tem também como Jacó, o pai de José, vai lidar com esse fenômeno da fome, do sofrimento. Versículo 4. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia, e se lhe acontecer algum desastre? Um pai que não confia nos seus filhos, um pai que não esqueceu de José, um pai velho e que ainda sente a falta do seu filho, e que sublima a ausência do filho e da mulher que tanto amou naquele menino chamado Benjamim. Não confia nos 10 filhos que manda ao Egito em busca de alimento.
porque sabe que a última vez que ele perdeu um filho foi quando o filho que ele mais amava, que era José, ele disse: vai lá ver o que os seus irmãos estavam fazendo. Um velho que até agora está carregando uma culpa que não é sua, que até agora se sente culpado pela morte de José, não sabe que José está vivo, enquanto José sabe que toda a sua casa está viva, e ele precisa fazer um exercício de autonegação para esquecer a sua casa. Lidamos com um pai que não consegue sentir a dor da saudade de um filho, porque para ele o filho já morreu, e a morte desse filho, para ele, pesa, a ponto de perceber que está nele o ônus de toda essa situação, ao dizer com todas as letras, pensando consigo mesmo: e se lhe acontecer algum desastre? De um lado nós temos os meninos que estão indo de maneira completamente frustrante para o Egito. Do outro lado, um pai vendo um bando de filhos frustrados, que fizeram o que fizeram até hoje, e colocando na mão desses meninos a subsistência da sua casa, apostando as fichas em todos eles. Por outro lado, ele apostando todas as suas fichas no cuidado de Benjamim, como se o cuidado de Benjamim fosse uma maneira de dizer: eu não vou errar uma segunda vez. Me dirijo agora, não àqueles que querem esquecer o passado e o sofrimento, não àqueles que estão frustrados porque as ambições e as burrices foram tão grandes que agora estão paralisados e não sabem o que fazer. Eu quero me dirigir àqueles que têm medo o tempo todo de cometer o segundo erro, de cometer a burrice de novo. A você que um dia falhou, a você que um dia perdeu tudo, a você que um dia perdeu a confiança de seus pares, de seu cônjuge, a você que perdeu a sua capacidade de confiar no seu próprio trabalho, porque já não confia mais em si mesmo, a você que tem medo de errar, tem medo de cair, tem medo de fazer as coisas erradas e de viver o sofrimento todo de novo, de viver toda a situação e o trauma de novo. Tudo que vem pela frente é uma resposta para a gente culpada, é uma resposta para a gente frustrada, e é uma resposta para a gente que quer lançar no mar do esquecimento o seu passado. Todas as passagens que nós vamos ler até o final de Gênesis, todas elas, sem exceção, vão trabalhar exatamente nossa culpa, nossa frustração, nossa mania de querer esquecer o passado, como se pudéssemos passar uma borracha e recomeçar tudo de novo. Só que nenhuma destas vias vai responder por que você tem de parar no Egito, por que você tem de enfrentar a fome, por que é necessária a fome. E em todos os sermões, a mensagem é uma só, porque a fome é para transformar você, é para mudar seu olhar, mas é para mudar sua vida, mudar seu coração, para que uma experiência divina com Deus que transforma e fala, transforme você, e você errando depois ou não, permanecendo fiel ou não, sabe que está nas mãos de Deus, e que se não for a graça de Deus, ninguém fica em pé. Como a gente termina nosso sermão de hoje? O Evangelho é uma boa notícia, e o que a gente viu até agora é uma péssima notícia. Ou somos negligentes com o passado e queremos esquecer para passar uma borracha como se pudéssemos recomeçar a vida, ou somos frustrados porque achamos que todos os erros que cometemos foram todos errados e agora deixa a vida me levar, ou simplesmente estamos temerosos
Não conseguimos fazer as coisas que deveríamos fazer, porque tememos errar de novo, tememos falhar de novo, perdemos a confiança, não conseguimos confiar. O Evangelho é uma boa notícia, que não só responde, como fui parar no Egito. O Evangelho é a boa notícia, que ironicamente diz: há cereal no Egito, há alimento no Egito, há salvação no Egito, há cuidado de Deus no Egito, há providência de Deus no Egito, há possibilidade de conquistarmos a subsistência no Egito. Observe que a boa notícia é que o Egito não é só o lugar da escravidão, mas é o lugar onde há os cereais que Deus vai nutrir o seu povo, é o lugar onde há também a oportunidade de um filho maltratado e rejeitado pelos irmãos recomeçar de fato uma vida que jamais recomeçou, mesmo quando assumiu a governança do Egito. É o lugar onde irmãos vão se reconciliar. É o lugar onde um pai que perdeu um filho vai recuperar o filho que achava que tinha perdido de uma vez por todas. O sofrimento que você acha que é o fim da tua linha, o sofrimento que você diz é a fome na terra, é lá que Deus quer salvar, é lá que Deus quer redimir, é lá que Deus quer transformar você, é lá que Deus quer mudar os estados, é lá que Deus quer transformar. Está lá o menino, num carnaval doido, gastando adoidado tudo que tem, as posses que nunca deveriam estar em suas mãos, porque seu pai não tinha morrido, seu pai estava vivo, e esse pai vivo deu essa herança para que o menino pudesse desfrutar dela, e ele gastou, um burro, gastou tudo, acreditava na sua inteligência, acreditava que do seu jeito ele iria usar tudo aquilo de maneira a manter-se sempre feliz. Mas Lucas capítulo 15, versículo 14 diz: houve fome em toda a terra, e o menino perdeu suas posses, procurava de todas as maneiras subsistir, precisava de todas as formas de comida, não podia comer carne de porco, não podia, era proibido, não se pode comer carne de porco, mas a humilhação é tão grande, que ele não mede esforços para se alimentar, trabalhar com os porcos e comer da comida que é dada aos porcos. Eu fico imaginando aquele menino no meio dos porcos dizendo: como fui parar aqui? Mas aquele menino tinha tudo a seu favor. Ele jamais esqueceria da casa do seu pai. E quando ele estava lá, na situação mais tenebrosa de sua vida, a Bíblia diz que ele lembrou do seu pai. E lembrou que na casa do seu pai não faltava comida, que até os servos da casa do pai tinham o que comer. Então ele diz: vou contrariar meu pai, perdão pedirei, pai, pequei contra o céu, diante de ti não sou digno de ser chamado filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele diz isso antes de ir.
É antes de regressar à casa do Pai que a gente é transformado. Quando você está na casa do Pai é porque você já foi transformado. Quando você levanta as suas mãos e diz: salva-me, Senhor, é porque você já foi salvo por Ele. Você jamais levantaria as suas mãos para dizer: socorre-me, Senhor, se Ele já não te alcançasse primeiro. A graça de Deus nos envolve no lugar onde nós nos enfiamos. E a pergunta é: Jonas, por que você está citando o filho pródigo? Porque o filho pródigo é o Pentateuco todinho. É a gente que não entende o filho pródigo porque a gente é gentil. A gente não entende aquilo ali. A gente não entende aquilo ali porque a gente não se vê dentro de toda essa história. Mas no momento em que a gente se vê dentro dessa história como povo de Deus, a gente começa a perceber como aquela história soa para todos aqueles que se perguntam como a gente veio parar nas mãos de Roma, como a gente veio parar nas mãos de todos estes romanos, com tudo isso aqui à nossa volta, como, dependendo da graça de Deus, tendo um Deus tão bom e tão misericordioso, como a gente veio parar aqui. A palavra de Deus nos conta a história de um menino mais moço que volta para a casa do pai. E é diferente aqui, porque aqui o menino mais moço, ele fica muito rico, e os mais velhos é que ficam muito pobres. E agora são os mais velhos, muito pobres, que precisam ir atrás do irmão que está lá, rico, mas sem saber que é o irmão. Não tem consciência de que o irmão está lá. Não tem consciência de que vão encontrar o seu irmão. Não sabem o que vem pela frente. Eles só estão indo para o Egito porque o pai disse: lá tem comida. Eles não sabem que por detrás do Egito eles vão encontrar o Senhor. Está lá no Egito José, achando que vai governar o Egito dali para frente, como se nada tivesse acontecido. Mal ele sabe que vai encontrar Deus ali no Egito. Está lá o pai velho, traumatizado por causa do filho, achando que vai morrer em Canaã. Vai ter de ir para o Egito, para no Egito ver Deus, para no Egito encontrar Deus, para no Egito ser transformado. Jonas, eu estou passando por um Egito brabo. Oh, meu irmão, glorifica a Deus por isso. Glorifica a Deus por isso. Glorifica a Deus por isso. Mas Jonas, é ruim, eu sei. Eu tenho vontade também de xingar. Entendeu? Meu Egito é tão doloroso quanto o seu. Tá certo? E os nossos Egitos, eles vão ser diferentes. Eles vão ser diferentes. Assim como as nossas tentações e provações vão ser diferentes. Mas a estratégia de todas elas é sempre a mesma: desencorajar, enfraquecer, tirar vigor, inserir você num looping de culpas, fazer você achar que esquecendo tudo, apagando tudo e dizendo: agora eu vou começar tudo de novo, sem resolver as coisas que precisam ser resolvidas, que tudo vai mudar. O Evangelho é a oportunidade que nós encontramos de ouvir um Cristo que na cruz resolve as coisas todas, e a cruz é um sofrimento. Algumas pessoas não entendem por que a gente deveria olhar o sofrimento e a dor como um aliado. E é claro, porque o sofrimento e a dor machucam, ferem. Eu não conheço nenhuma pessoa nesse mundo que está dizendo assim: ai Senhor, eu estou sentindo tanto falta do Egito, manda um egitinho aqui essa semana para mim, né? Para me ferir, me esbofetear, me envergonhar, para me jogar no chão, me humilhar. Não. Se a gente pudesse, meus irmãos, viver a vida dessa jornada até o fim sem o Egito, era sem o Egito que nós viveríamos. Mas essa jornada sem Egito é uma jornada em que você começa e termina do mesmo jeito que você começou. Nessa jornada, você só termina diferente da maneira que você começou, se você enfrentar o Egito. E eu quero orar com você nessa hora, para que o Deus do Evangelho possa encontrar você no seu Egito,
E a primeira coisa que acontece no Egito: Pai, pequei contra o céu, diante de ti não sou digno de ser chamado filho.